Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu gostei do amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, ou quem sabe se você a manteve aberta em Daniel. Daniel capítulo 1, versos 1 a 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 9, a educação de Daniel e seus companheiros. No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por este texto, pela mensagem, ó Deus do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dele e que na ação do teu Espírito possamos aplicá-lo às nossas vidas como palavra do Senhor. Porque importa, Deus, que nós, na nossa humanidade, no nosso conhecimento, diminua e que o Senhor, na ação do teu Espírito, cresça e atue em nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. A mensagem de hoje seria a mensagem de Deus em Sofonias. Sofonias é um profeta menor e nós estaríamos dando continuidade. No entanto, algo aconteceu nessa semana que me fez interromper as nossas exposições dos profetas menores e ler Daniel, que é um profeta maior. Essa semana, como semana de oração, nos comprometemos diante de Deus, com a igreja, a estarmos orando pela igreja. A Fernanda e eu estivemos no horário das 5 horas da manhã, todos os dias, até hoje, orando, intercedendo ao Senhor pela igreja, clamando mesmo. E nesse tempo nós decidimos, quer dizer, fui eu que decidi e passei para ela, que nós estaríamos lendo o livro de Daniel. Por que Daniel, pastor? Eu não sei. Foi o que veio à minha mente. Vamos ler Daniel? Então nós lemos o livro de Daniel ao longo da semana, irmãos, e muitas foram as mensagens de Deus ao nosso coração. Mensagens que estão impulsando, reverberando na minha mente, no meu coração até hoje. Quinta-feira, eu fiz alguns atendimentos, revi o sermão que seria pregado hoje e que ficou para a semana que vem. E à noite eu estive pensando a respeito de como nós temos encarado essa nova realidade. E como Daniel nos ajuda a nos posicionar no tempo que nós vivemos e nos ajuda a entender que somos chamados por Deus a termos um posicionamento convicto a respeito destas mudanças que nós estamos enfrentando. Conversei com pessoas que me fizeram algumas perguntas
nos últimos dias, eu até disse isso aqui na quarta-feira, por ocasião do nosso estudo bíblico. As pessoas estão sem saber como serão os próximos dias. E eu faço parte destas pessoas. Alguns têm me perguntado: e aí, pastor, tomou vacina? Graças a Deus, irmão, já tomei a primeira dose. Mas e essa vacina vai funcionar? Porque eu estou vendo gente que vacinou morrendo. Não sei, irmão. Eu estou tomando. Eu sempre tomei as vacinas. E por que eu não tomaria essa? Pastor, e a pandemia está acabando? Parece, né, irmão? Mas será que cabe esse ano? Não sei, irmão. Eu oro para que acabe esse ano. E a economia, pastor? Será que as coisas vão melhorar? O assunto era construção civil, né? Como é que a gente vai lidar com as altas dos preços e tal, e a pessoa está esperando melhorar um pouco para começar uma reforma na casa. E aí, pastor, será que o ano que vem já vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Ô pastor, mas você está igual eu, você não sabe de nada. Olha, rapaz, uma coisa eu sei. E talvez você não tenha pensado a esse respeito, porque eu acho que você também sabe. Eu não sei se a vacina vai funcionar como a gente quer que ela vacine. Eu não sei se a pandemia vai acabar tão logo quanto a gente deseja que ela acabe. Eu não sei se a economia vai voltar ao normal, se os empregos vão voltar ao normal, mas de uma coisa eu sei. A igreja vai passar por isso tudo e vai sair dessa pandemia mais forte. Porque a última pergunta foi: e a igreja, pastor? Eu disse: da igreja eu sei. Porque sabe, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus é quem sustenta a sua obra. Pastor, mas muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas não são todas as pessoas. E esta foi a mensagem de Deus para um profeta muito querido de Deus chamado Elias, que, depressivo dentro da caverna, disse: Senhor, me mande a morte, porque todo mundo morreu. Só ficou eu aqui. E aí Deus fala com Elias: come e dorme, porque eu tenho uma conversa para ter com você. E Deus diz para Elias: Elias, você não está conseguindo enxergar que eu mantive um remanescente que me é fiel. Deus é quem sustenta a igreja apesar das adversidades. Deus é quem permite que nós estejamos aqui e não em outro lugar. Portanto, Deus nos fará transpor essas barreiras que nos limitam e sairmos delas mais fortes do que éramos antes. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo em Romanos 5 nos diz que as dificuldades geram no nosso coração perseverança. Perseverança gera experiência. E experiência gera esperança. A gente vai poder olhar para trás e dizer: Deus esteve conosco. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a igreja do Senhor Jesus continuou. Por isso, nesse contexto, eu quero fazer algumas perguntas para você, para introduzir aquilo que eu gostaria de extrair como lição para a nossa vida aqui em Daniel. Do que você precisa para ser perseverante? Você já parou para pensar nisso? Do que você precisa para continuar, apesar da maré que muitas vezes é contrária? Isso para não dizer que às vezes a maré parece ondas mesmo, que parecem nos engolir. Do que é necessário? Do que você precisa para continuar sendo perseverante? O que é necessário acontecer para você, para que você, a despeito de todas as más notícias, os problemas, o desânimo, a apostasia e o pecado de muitos, você continue acreditando em dias melhores, que tudo isso vai passar, e embora a igreja esteja lá na frente, menor numericamente do que ela estava antes, ela estará mais forte. O que te faz continuar caminhando quando tudo à sua volta parece gritar nos seus ouvidos? Desista.
Irmãos, quando olho para a história de Daniel e seus amigos vivendo na Babilônia, eu enxergo o povo de Deus vivendo nesse mundo, oprimidos, apertados de todos os cantos, sendo expostos à idolatria, à depravação, a ídolos do coração. E ao mesmo tempo, em meio a esse clima de más notícias, eu também percebo Daniel declarando em alto e bom som: apesar da Babilônia, apesar da pandemia, apesar das crises, Deus reina. Irmãos, Daniel está gritando para nós, com as suas atitudes: eu creio num Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Este é o grande tema do livro de Daniel. Deus governa o mundo, as autoridades e o universo. É impossível ler Daniel e não perceber o controle absoluto de Deus em cada um dos fatos da história. Pastor, mas Jerusalém foi sitiada, a Sião de Deus foi sitiada. O texto nos diz que aquilo não foi um acidente de percurso. Deus entregou a Jeoaquim, rei de Judá. Judá é o reino do sul, Jerusalém é a capital do reino do sul, Sião era um outro nome dado a Jerusalém. Deus entregou o seu povo nas mãos dos babilônicos. Deus estava no controle daquele cativeiro, porque assim como nós lemos nos profetas pré-exílicos, onde Deus anuncia o seu juízo, chama o povo ao arrependimento, mas porque eles não se arrependeram, endureceram o seu coração, como um pai que deseja educar o seu filho, Deus então levanta um povo vil, um povo mau, um povo idólatra, para ser juízo de Deus para o seu povo. Então é Deus quem está provendo para o seu povo uma purificação que lhes é necessária. Porque sabe, irmãos, no tempo de Daniel, antes de serem sitiados, o povo era religioso. Vide Isaías capítulo 1. O povo estava presente no templo. O povo participava das festas da lua nova, mas Deus não se agradava daquilo que eles estavam fazendo, porque, segundo Isaías, as suas mãos estavam cheias de sangue. Não é que eles eram assassinos, não. Mas é que Deus não tolera o pecado não confessado, uma vida misturada com um ajuntamento solene, e o povo não havia percebido isso. A forma do culto havia se tornado mais importante do que a essência da adoração, e Deus está dizendo: eu não suporto mais os cânticos de vocês. Quando vocês cantam a mim, isso me é desagradável, eu não posso suportar. E Deus chama o povo: se arrependam, porque eu posso transformar a vida de vocês. E porque o povo não se arrepende, Deus então precisa disciplinar o seu povo, precisa purificar o seu povo. Eu não sei quantos aqui já viram, tem no YouTube, digita lá, purificação do ouro. Como que o ouro ele é purificado? Você vê as pepitas de ouro, porque o ouro ele é bonito bruto, né? As pepitas de ouro, porque é o metal bonito. Mas ele precisa passar por um processo de purificação, e é superaquecimento, para que as impurezas saiam. E assim, meus irmãos, como nós vemos esta imagem na Bíblia, que o fogo de Deus é ao mesmo tempo o fogo consumidor, como foi em Sodoma e Gomorra, é também um fogo purificador, como juízo de Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Deus está no controle de todas as coisas. A Babilônia não foi um acidente de percurso, mas foi o meio pelo qual Deus chamou o seu povo ao arrependimento. Continue lendo Daniel e você vai ver Daniel encafifado com algumas visões.
com o coração atribulado, e ele então vai lendo os profetas e ele percebe que está chegando o tempo onde Deus haveria de resgatar o povo. Já haviam se passado 70 anos e estava na hora de Deus chamar o povo e devolver o povo à sua terra. Mas o povo continuava com o coração endurecido, e a gente vê Daniel orando pelo povo. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a aprender as lições que são necessárias, para que quando a gente volte, nós sejamos de novo o seu povo. Irmãos, nós estamos orando pelo fim da pandemia, e eu tenho orado sobre isso todos os dias. Será que nós estamos preparados? Será que nós já aprendemos todas as lições de Deus? Porque às vezes a gente diz, pastor, está demorando demais. Como se Deus tivesse calculado errado o tempo da dificuldade. Como se a noite, enquanto problema, estivesse durando mais do que normalmente duraria. Como se Deus estivesse pesando a mão além da conta. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele nos chama a sermos perseverantes. Deus reina. É o grito de Daniel. Deus nos chama à perseverança, e a perseverança que nós externamos não é algo que nós produzimos no nosso coração, mas é resultado da soberania de um Deus que controla todas as coisas. Você se sente perseguido pela fé que professa? A cultura está dizendo uma coisa. Nós temos sido exortados pela palavra de Deus a viver de forma diferente, na contramão da cultura, continuando chamando o pecado de pecado, ainda que seja comum e aceitável aos olhos das pessoas. Nós temos sido chamados a viver, meus irmãos, como quem está na Babilônia, mas o coração ainda é de Jerusalém. Irmãos, nós somos chamados para viver num tempo onde as pessoas não querem a presença de Deus e se utilizam até da pandemia como desculpa para não viverem na presença de Deus. Nós somos chamados para ser como Ananias, Misael e Azarias, enquanto todos se dobram, aqueles que permanecem em pé. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Salmo 101, verso 6, nós percebemos a palavra de Deus dizendo que os meus olhos, Deus dizendo, procurarão os fiéis na terra para que habitem comigo, e que anda reto o caminho, esse me servirá. Porque Deus está procurando aqueles que perseveram, irmãos, aqueles que após serem purificados, entendem que não podem ser mais os mesmos. O ouro que é purificado, ele é muito mais valioso do que enquanto era bruto. Ele diminui de tamanho, mas é muito mais precioso. Nós, pelas dificuldades que enfrentamos, temos sido, meus irmãos, polidos por Deus, purificados por Deus, e é nesta medida que eu tenho crido no meu coração que nós sairemos deste tempo de dificuldade, de exceção, mais fortes, menores é verdade, mas mais fortes, porque perseveramos, e não perseveramos porque somos bons, mas porque Deus tem guardado para si o remanescente que não se dobra. Irmão, Deus te trouxe aqui. E talvez você esteja pensando, o pastor não está falando de mim não, porque eu vim porque eu não tinha nada para fazer. Não, Deus te trouxe aqui. Deus reina sobre todas as coisas. Nós precisamos aceitar o fato que mesmo sem compreender o porquê de muitas coisas, Deus tem um propósito para tudo. Esses dias eu estava num velório. E a pessoa dizia, pastor, por quê? Por que tanto sofrimento? Eu não sei. Eu não sei por que tanto sofrimento. Eu não sei por que o justo sofre. Eu não sei por que tantas lutas, tantas dificuldades. Mas uma coisa eu sei.
Deus sabe por quê. E isso é o que consola meu coração. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para as dificuldades do nosso tempo. E ainda que não entendamos as razões pelas quais nós estamos passando por tudo isso, porque algumas coisas são simplesmente difíceis de compreendermos, nós precisamos nos firmar na certeza bíblica de que, embora não saibamos, Deus sabe. E se Deus sabe, se Deus conhece, se Deus tem propósito, ainda que doa o meu coração, isso precisa ser suficiente para mim. Isso diminui a nossa vida. Isso diminui a nossa prepotência. Isso nos ajuda a entender quem de fato está no controle da nossa vida. Deus nos preserva ao sermos perseverantes. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Por isso, quando as pessoas, quando o mundo, quando a Babilônia dos nossos dias exige de nós uma defesa da fé que nós confessamos, nós devemos, segundo a palavra de Deus, apresentar as razões da nossa fé. Talvez você não tenha percebido, mas todos os dias o mundo está pedindo a razão da nossa fé. Todos os dias nós somos confrontados com pensamentos do tipo: é importante estar aqui ou não? Esses dias, uma pessoa disse para mim assim: pastor, é verdade, eu poderia ir na igreja, mas a pandemia me ensinou um negócio. Eu continuo sendo instruído na palavra de Deus de dentro da minha casa, de um jeito muito melhor. Aí, aquilo foi me diminuindo de um jeito, irmãos, que a pessoa estava dizendo, porque em casa eu escuto Augusto Nicodemos. Aí eu conheço reverendo Augusto, professor, e eu fiz aquela... como é que eu vou me comparar com Augusto Nicodemos? Porque eu escuto Hernandes Dias Lopes, cheio do Espírito Santo. Eu ouço reverendo Ronaldo Lidório falando do campo missionário. Nessa hora eu tinha tomado a pílula do Chapolin, já estava desse tamanho. Então, pastor, eu estou bem demais com Deus. Eu tenho aprendido de Deus e tudo que eu quero, qualquer assunto eu pesquiso lá e eu tenho. Eu disse, é verdade mesmo. Todos esses citados são homens de Deus. Eu louvo a Deus pelo seu interesse nesse tipo de teologia. Só que você não percebeu que, sem querer, você está querendo controlar o que Deus quer falar com você. Porque quando nós somos os responsáveis por escolher o texto que nós queremos ouvir, da pregação que nós queremos ouvir, a gente começa ouvindo, escutando o reverendo Augusto dizendo, mas se, por exemplo, ele vai falar em Coríntios, que os nossos pecados trazem consequências, aí a gente não, talvez seja a hora de ouvir reverendo Hernandes Dias. E eu mudo. E então a mensagem de Deus é, na verdade, aquilo que eu quero ouvir, e não o que Deus preparou para que eu ouvisse naquele dia. Então torna-se um grande restaurante, self-service, onde eu decido aquilo que é bom para mim naquele momento. Irmãos, eu olho para a história do povo de Deus e eu penso, tenho para mim, que se o povo tivesse escolhido o que eles queriam ouvir, não teria nenhum profeta, porque nenhum deles trouxe uma mensagem que fosse tranquila para o povo. Sabe, irmãos, nós temos sido confrontados e chamados a prestar a razão da nossa fé, a perseverarmos, crendo que a palavra de Deus permanece para nós. É importante estar aqui, é importante entrar aqui sem saber o que será dito, porque foi Deus que te trouxe aqui. Sabe aquela história, quando o pastor fala de algum assunto e você diz, mas quem tinha que ouvir era o meu marido, se meu filho desviado tivesse vindo, era ele que tinha que ouvir isso. Eu já ouvi isso várias vezes.
E eu tenho que dizer para você que você está enganado. Se você está aqui, é você que tem que ouvir isso. Porque foi Deus quem te trouxe aqui. Você está aqui não é um acidente, mas é fruto de um Deus que governa todas as coisas. Nós sabemos muito a respeito de hostilidade, de problemas, mas muito pouco a respeito de perseverança. Olhe para a sua própria vida e se lembre das suas últimas orações, dos últimos anos, dos sonhos que teve, dos planos que fez, das dietas que começou, daquilo que foi objeto da sua oração, e que no decurso do tempo você simplesmente deixou de orar, você simplesmente desanimou, porque nós sabemos muito a respeito de dificuldade. É um exemplo disso? Escreva uma oração sua. Faz isso, irmãos. Oração espontânea. Chega em casa e fala, vou fazer um registro aqui, um experimento social. Escreve a sua oração e depois leia ela. Tem para mim, conforme a margem de erro do Ibope, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, 90% da sua oração vai ser você falando a Deus a respeito dos seus problemas. Deus, está difícil isso. Deus abençoa meu menino, a minha menina, meu emprego, meu chefe é chato demais, meu trabalho é o pior do mundo. Esse negócio de ir para a igreja e estar de máscara é ruim, tem que sentar longe dos outros, não posso cumprimentar. E a gente vai contar para Deus do nosso sofrimento. Tem problema nisso? Não. Não. Mas a gente não percebe como o foco das nossas orações é tão somente olhar para o nosso sofrimento. Pouco nós dizemos a Deus a respeito do nosso pecado. Quanto muito Deus perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Mas que pecado? O que Deus precisa mudar na sua vida? Nós sabemos muito de problemas. Pandemia. Isso. Imagine se Daniel estivesse, Babilônia. Jeremias capítulo 29. O povo está lá, Senhor, não nos abandona. Estamos perdidos, o Senhor se esqueceu da gente, e o povo estava querendo voltar para Jerusalém, e Deus responde o povo, como é que é? Vocês estão querendo que acabe a pandemia? Segunda onda, Senhor, terceira onda, quarta onda, sei lá que onda que a gente está, a variante XYZ, e aí Jeremias vai dizer o seguinte, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, ou seja, o sofrimento de vocês é para o bem de vocês, porque existem lições que vocês ainda não aprenderam. Pode construir casa aí. Tem filho na idade de casar? Casa os meninos, que vocês vão ter que ficar aí um tempo mais, porque eu não faço nada sem propósito. Irmãos, Deus reina, e Ele nos preserva ao sermos perseverantes. Sabe por quê? Eu vejo Daniel dizendo para o rei, ô rei, o povo aqui está dizendo que só tem que orar para o Senhor, mas eu oro para o meu Deus. Haja o que houver. Daniel, eu não quero te matar, Daniel. Faz as suas orações. Eu fico imaginando, irmãos, o rei, porque o rei estava com o coração pesaroso por ter que colocar Daniel na cova dos leões. Mas o Daniel era turrão demais. Ele decidiu firmemente servir somente a Deus. Ele estava tão convicto daquilo que ele estava disposto a morrer por essa fé. Ele era tão perseverante que ele estava disposto a ser comido pelo leão. A gente tem medo de cachorro. Daniel estava disposto a ser comido pelos leões. Mas aí a gente sabe o que aconteceu. No outro dia o rei vai lá, Daniel, você está aí? Estou sim, rei. Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Aí muda o rei, muda a circunstância, mas a Babilônia é a mesma. Depois dizem que tem que se curvar. Mas nós encontramos Ananias, Misael e Azarias perseverantes. Dobra? Não. Dobra? Não. Vocês vão morrer. Que morramos. E o texto nos diz que eles foram jogados na fornalha, atados, amarrados.
e eles estavam passeando no meio do fogo. Irmão, pensa comigo. Ontem eu falei, estava na casa da Grazi. A gente está fazendo comida, você queima a ponta do dedo. Nossa, meu Deus do céu, agora eu não posso fazer mais nada hoje. A Fernanda está identificando isso comigo aqui. Nossa, eu queimei a ponta do meu dedo, que dor insuportável. Começa a mancar, dá dor de cabeça. Vai na farmácia para comprar antibiótico, que queima a ponta do dedo. Se você não se identifica, às vezes acontece comigo. A gente valoriza demais o sofrimento. E esses homens estão na fornalha, está muito aquecido. Se Deus quiser, Ele tira. Se não quiser, Ele torra. Eu estou disposto. E o texto diz que eles andavam lá. Mas não 3, 4. E o quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Como é? O quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Teofania. Manifestação sobrenatural do Deus invisível. E o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que é isso? Deus presente quando o fogo está prestes a consumir todas as coisas. Por fim, meus irmãos, Deus nos santifica quando perseveramos. O ouro, ao ser exposto a temperatura muito grande, ele diminui de tamanho, ele se conforma, ou seja, ele toma a forma daquilo que o seu purificador deseja. Aquela pepita informe, cheia de defeitos, ela é purificada por aquele fogo, e aquele fogo que parecia ser para a destruição do ouro, na verdade se revela como aquilo que purifica o ouro, que revela o valor do ouro, que revela a beleza do ouro. As nossas dificuldades, elas nos purificam. Quando nós somos perseverantes, Deus nos santifica. O termo santidade tem alguns desdobramentos importantes, e o primeiro deles é um fato: Deus nos separou. Deus nos chamou a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados, disse Paulo, a ser de santos, graças a vós outros, da parte de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. Em segundo lugar, o sentido é que a santidade é um processo. 1 Tessalonicenses 4,7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Nós temos sido chamados para sermos perseverantes. Nós podemos olhar para o ministério de Daniel e ver a fidelidade, a perseverança de Daniel no exame das Escrituras. Daniel capítulo 9, verso 2. Daniel capítulo 9, verso 10. Quando ele consulta os profetas para saber o que estava acontecendo, Daniel orava constantemente. No capítulo 9 isso fica claro. O livro de Daniel é para nós, portanto, uma denúncia, irmãos, à nossa vida medíocre de oração, a uma vida superficial no nosso relacionamento com Deus, onde não estamos dispostos a pagar o preço do Evangelho. O preço da salvação Jesus pagou, mas a cruz que nós precisamos carregar todos os dias, muitas vezes temos abandonado. Não temos nos permanecido fiéis ao Senhor. Ele tem nos separado para vivermos numa terra estranha, de forma moral e visível, irrepreensível. Que sejamos, meus irmãos, leais ao Senhor nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho para mim que o pior já passou. Mas a questão é, a gente está preparado para voltar para Jerusalém? Nós aprendemos todas as lições?
Estamos dispostos a reconstruir muros, arregaçar as mangas, trabalhar, ir avante, sermos aquilo que não fomos antes da pandemia? Eu gostaria de responder as perguntas que fiz no começo da nossa fala de hoje. Do que você precisa para ser perseverante? O que te faz continuar acreditando em dias melhores? O que te faz continuar caminhando quando tudo à sua volta, quando a Babilônia dos nossos dias te faz pensar em desistir? Nós seremos perseverantes, de fato, quando Deus for suficiente para nós. Daniel não se preocupava nem com a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego não se importavam com a temperatura da fornalha, porque Deus era suficiente para eles. Nós não podemos nos importar com as dificuldades que nós temos enfrentado, com as limitações, mas nós seremos perseverantes se Deus for suficiente para nós. Responda para você nessa manhã: Deus é suficiente para você? Amém? Amém. Então vamos voltar. Vamos arregaçar as mangas. Vamos ser quem nunca fomos. Vamos nos arrepender e vamos trabalhar para a glória de Deus. Essa semana de oração, lendo Daniel, eu sempre converso com a Fernanda a respeito de planos. E chega um determinado momento do ministério, da vida, as circunstâncias, faz a gente ficar sem ideia. Como fazer? Para que lado correr? Se faz uma coisa, é uma pedrada que toma aqui. Se faz outra, é uma pedrada. Se deixa de fazer, é outra pedrada. E aí, a gente conversando no final, a Fernanda falou assim: minha cabeça está borbulhando de coisas para a gente fazer. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, e aquilo, irmãos, foi enchendo meu coração, e a gente voltou a sonhar, irmãos. A gente voltou a dobrar o joelho e falar: Deus vai com a gente. Eu queria convidar você a ir com a gente. Que nós possamos todos querer a mesma coisa. Perseverar. Como Daniel, na Babilônia, mas sendo Daniel, cujo coração estava em Jerusalém. Que nós possamos conviver com os problemas desse mundo caído, mas que a nossa visão, que o nosso pensamento e a nossa esperança esteja em novos céus e nova terra. Para isso e por isso eu quero orar com você nessa hora. Deus querido, coloco diante do Senhor o nosso coração, porque reconheço, Pai, que precisamos do Senhor. A nossa vida não é nada se o Senhor não for conosco, e nós te agradecemos, ó Deus, pela pandemia. Te agradecemos pelas dificuldades, te agradecemos, ó Deus, porque muitos dias temos chorado, porque tudo isso é necessário para o nosso desenvolvimento. E ainda que nos doa reconhecer, ó Deus, que precisamos de disciplina, nós te louvamos por isso. Porque nisso se revela o amor do Senhor para conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a perseverar, mesmo quando dentro do nosso coração não desejamos a Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos atraído à Sua presença, mesmo quando o mundo está gritando, está tudo bem se afastar. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, à luz daquilo que vimos em Daniel e seus amigos, volvermos à Sua presença. Que nós possamos, ó Deus, ter a mesma disposição de enfrentar as dificuldades, apresentando a razão da nossa fé e mostrando onde está posta a nossa esperança. Porque o Senhor é suficiente para nós, Deus. Nos ajude a desejarmos mais agradar ao Senhor do que satisfazer os nossos desejos. Nos ajude, Deus, a nos alegrarmos no sofrimento que gera glória do Senhor, do que nos livrarmos dos nossos problemas. Deus querido, em nome de Jesus, sei com a nossa igreja,
Coloco a vida de cada um dos meus irmãos mais uma vez, como fizemos ao longo de toda esta semana, que o Teu Espírito, ó Deus, nos faça despertar, nos faça acordar, ó Deus, e que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de servir ao Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, não apenas com forma, mas crendo na essência da adoração, em espírito e em verdade. Àqueles que perseverarem, que seja por causa do Senhor. Àqueles que continuarem, que seja para a glória do Seu nome, porque é com esses que nós contamos, é com esses que nós venceremos. E eu peço que o Senhor vá à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. Amém.